Bom, meu amigo torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama e Corinthians, hoje é dia de segunda rodada de Campeonato Brasileiro, hoje é dia de quebrar um tabu que dura exatamente 18 anos. Há 18 anos, meu amigo, que o meu Vasco, que o seu Vasco, que o nosso Vasco não vence o Corinthians em São Paulo. Que vergonha, né? E a gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês, mas principalmente fazer um mano a mano. Vasco e Corinthians, entre as duas equipes, qual é a melhor? Quem tem o melhor elenco? Quem tem o melhor time? Qual é o melhor goleiro? Qual é o melhor atacante? Qual é o melhor técnico? A gente vai trazer aqui a vocês esse mano a mano, esse 12 contra a 12 de Vasco da Gama e Corinthians. Então, meu amigo vascaíno, desde já, você vascaíno, corintiano, seja muito bem-vindo aqui. Esse é o canal do Gigante Vasco. Você está no canal do torcedor vascaíno. Se não é vascaíno hoje, está aqui. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Eu conto muito aí com a presença e o apoio de todos vocês, um vídeo bem diferente, bem legal. A gente fez esse vídeo, né, no Vasco e Fluminense, que aconteceu durante o Campeonato Carioca, e a rapaziada se amarrou, então eu fiz questão de voltar aqui, né, durante esse pré-Vasco da Gama e Corinthians para fazer mais um mano a mano com vocês. Então, conto muito, hein? Vamos juntos fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Fechou? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente com vocês explicando um pouquinho dessa rivalidade, né? Uma rivalidade que hoje, infelizmente, por conta desses últimos anos tenebrosos do nosso Vasco da Gama, ela vem estando bem desequilibrada, né? Essa balança do clássico entre Vasco e Corinthians está bastante desequilibrada. Estamos falando de um clássico que tem muitos jogos, um clássico que já ocorreu 105 vezes, tendo 47 vitórias do Corinthians, 33 empates e 25 vitórias do Vasco. Na casa do Corinthians foram disputadas 55 partidas, com 26 vitórias do Clube Paulista, 20 empates e 9 vitórias do Vasco. Na casa do Vasco foram disputados 49 jogos, com 21 vitórias do Corinthians, 12 empates e 16 vitórias do Vasco. Ou seja, o Clube Paulista, ele dentro do Rio de Janeiro, consegue ter mais sucesso que o próprio Vasco da Gama. E essa rivalidade, ela infelizmente ficou muito decaída por conta desses últimos anos do Vasco. O Vasco, ele há tempo vive um tabu contra o Clube Paulista. Para você aí, meu amigo, torcedor vascaíno, entender. A última vez que o Vasco havia vencido o Corinthians nesse clássico, havia acontecido, só para você ter noção, no ano de 2010, dia 13 de outubro de 2010. Foi a última vitória que o Vasco havia conquistado contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro daquela temporada pelo placar de 2-0 em São Januário. O Vasco tinha um tabu de 14 anos sem vencer o Clube Paulista. Esse tabu ele foi quebrado no ano passado, quando o Vasco em São Januário voltou a vencer o Corinthians após 14 anos pelo mesmo placar de 2-0 no Campeonato Brasileiro de 2024. Então o Vasco havia vencido o Corinthians na última vez em 2010 e venceu o Corinthians novamente apenas no ano passado, em 2024. E é claro, durante todos esses anos, estamos falando aqui de muitos jogos, estamos falando de partidas em Libertadores, em campeonatos brasileiros, e infelizmente o Vasco não conseguia vencer o Clube Paulista, tanto no Rio quanto fora do Rio de Janeiro. E essa rivalidade fora do Rio de Janeiro, ela perdura ainda. A última vitória do Vasco da Gama sobre o Clube Paulista, longe do Rio, aconteceu no dia 28 de novembro de 2007. O Vasco venceu o Clube Paulista jogando em São Paulo pelo placar de 1-0. Eu queria muito ter acesso aqui a essa partida, como foi esse jogo, mas eu não tô conseguindo achar, cara. O jogo aconteceu em São Paulo em si, e o Vasco acabou
conseguindo conquistar a vitória. Então, irão se completar 18 anos desse tabu do Vasco da Gama não conseguir conquistar uma vitória contra o Corinthians jogando longe de casa. Então chegou a hora, né? Hoje chegou o dia. Assim como também lá no ano passado, o Vasco da Gama venceu o Corinthians em casa pelo placar de 2-0 e quebrou um tabu de 14 anos. Chegou a hora de hoje vencer o Corinthians longe do Rio de Janeiro e quebrar um tabu de 18 anos sem vencer esse grande rival paulista. E a gente traz aqui a vocês um mano a mano. Eu, sinceramente, não sei como o Corinthians vai a campo, sei como o Vasco vai a campo e vou fazer um mano a mano aqui, assim, um tiro no escuro, né? Porque eu não sei, cara. Pode ser até que dê Corinthians aqui, que o Corinthians acabe eu escolhendo o Corinthians como o melhor elenco. Mas vamos ver, no final de tudo, quem se torna o favorito para esse Vasco e Corinthians hoje. Fechou? Vamos começar então pelo gol. Temos no gol hoje, pelo lado do Corinthians, o goleiro Matheus Donelli. Matheus Donelli, que é... Vou até confirmar para não falar nenhum tipo de besteira. Um goleiro que vem atuando pelo Corinthians por conta da ausência do Moura. Atleta. Pronto, agora eu posso confirmar que é cria da base do Corinthians. Entretanto, um goleiro que assim não tem tanto destaque, né? Então eu não vou nem tomar muito tempo aqui. Entre Matheus Donelli e Léo Jardim, é Léo Jardim com folga, tranquilidade, né? Então já tá começando aí 1-0 para o Vasco da Gama. Eu escolho Léo Jardim sem dúvida alguma. Na lateral direita, Mateuzinho e Paulo Henrique. Meu amigo vascaíno, eu acho o seguinte. O Mateuzinho é um jogador muito regular. Eu acho o Mateuzinho um jogador nota 5. Não acho o Mateuzinho um craque. Passa longe de ser disso. Eu acho nem o Mateuzinho um bom jogador. Eu acho o Mateuzinho um jogador ok. Mas é um jogador que é muito regular. A gente vai ver sempre o Mateuzinho sendo um jogador ok. E desde os tempos de Flamengo, né? A gente não vê o Mateuzinho fazendo uma partida nota 9, nota 10 e nem uma partida nota 2. A gente vê o Mateuzinho sempre numa regularidade muito grande. Isso é legal. E pelo lado do Vasco, o Paulo Henrique, a gente vê um Paulo Henrique muito irregular. Isso é problemático. Por quê? O Paulo Henrique ele tem a capacidade absurda de fazer um jogo nota 2 e tem capacidade absurda de fazer um jogo nota 10. O Paulo Henrique ele tem um potencial para ser o melhor lateral direito do Brasil e o pior lateral direito do Brasil. É surpreendente isso, né? A gente já viu atuações do Paulo Henrique que a gente acaba o final do jogo e fala: caraca, a gente tem o melhor lateral direito do país, porque o Paulo Henrique não tá convocado para a seleção. E tem jogos que acabam, a gente olha pro Paulo Henrique e fala: o Puma tá no banco e por que o Puma não é titular dessa equipe? Esse é o sentimento do vascaíno com relação ao lateral direito. Mas como nesse momento o Paulo Henrique ele não fez ainda no ano de 2025 essa atuação nota 3, eu vou hoje de Paulo Henrique. Porque ele já fez muito mais atuações boas do que atuações ruins. Por exemplo, contra o Santos, o segundo tempo do Paulo Henrique foi muito bom. O primeiro tempo foi muito ruim. O próprio Fábio Carille falou isso na entrevista coletiva. Então, eu vou com o Paulo Henrique nota 10 hoje. E por isso eu acho que o Paulo Henrique é um jogador melhor do que o Mateuzinho. Então, 2-0 para o Vasco. Com relação à zaga entre Gustavo Henrique e João Vitor, eu sou mais o João Vitor. O João Vitor é um jogador alto, forte, um jogador que, na minha opinião, é muito regular. A gente não vê um João Vitor sendo um atleta irregular, né, que faça atuações ruins. Muita gente criticou muito o João Vitor na partida contra o Melgar na última quarta-feira. Eu não achei a partida do João Vitor ruim. Sinceramente, eu acho que foi um misto de todo o elenco, de um modo geral. Acho que foi muito mais um erro do treinador do que um erro individual. A gente está falando de 66 bolas alçadas na área do Melgar e o Vasco 63 tirou. Entretanto, 3 entraram. Então, não foi um erro da zaga, eu acho que foi muito mais um erro do sistema todo que não impediu esses cruzamentos de acontecerem e infelizmente acabou, né, fazendo com que o Vasco não saísse com a vitória do Peru na última quarta. Mas enfim, eu acho o João Vitor mais zagueiro que o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique é um atleta que nem para o próprio Corinthians, ao meu ver, traz assim, confiança. A zaga titular até do Corinthians, salvo engano, é o André Ramalho e o Félix Torres. O André Ramalho, salvo engano, deve estar lesionado, assim, eu não sei, machucado, suspenso. Mas se fosse aqui o André Ramalho, eu votaria no André Ramalho no lugar do João Vitor. Eu sou fã do futebol do André. Entretanto, entre João Vitor e Gustavo Henrique, eu sou mais João Vitor. Talvez hoje, se o João Vitor estivesse no Corinthians, ele inclusive seria titular no lugar do Gustavo Henrique. Então, 3-0 para o Vasco. Entre Félix Torres e Maurício Lemos,
Eu vi o Félix Torres jogar na final do Campeonato Paulista. Não acompanho o Corinthians, mas eu vi a final do Paulista. A final do Paulista, o Félix Torres fez muita cagada. Muita cagada. O jogador foi expulso, cometeu uma penalidade máxima. Mesmo assim, o Corinthians ainda conseguiu sair com o título. Entretanto, a gente está falando de um jogador muito experiente, né? Félix Torres é um atleta de seleção, salvo engano, seleção peruana. Vou até confirmar aqui para ver se eu não estou falando besteira. Seleção equatoriana, um jogador de Copa América, de Copa do Mundo. Então, assim, hoje, se o Félix Torres estivesse no Vasco, ele seria titular. Não tenho dúvidas no lugar do Maurício Lemos, que é hoje o nosso atleta que atua pelo lado esquerdo da zaga. Então, por usar de coerência, o Maurício Lemos eu acho que é um bom jogador, inclusive hoje atleta ainda de seleção, não vem sendo convocado, mas é um atleta de seleção uruguaia. Pode até, chegando ao seu auge no Vasco, vir a ser melhor que o Félix Torres, mas como ele ainda não chegou nesse auge dentro do Vasco da Gama, eu nessa votação entre Félix Torres e Maurício Lemos eu vou de Félix Torres. Então, Vasco 3, Corinthians 1, eu sou mais o Félix Torres do que o Maurício ali pelo lado esquerdo do sistema defensivo. Indo para o lado esquerdo da lateral, temos o Fabrício Anguilleri, que é um lateral esquerdo, e temos aí o Lucas Piton, né? Fabrício Anguilleri é um jogador que chegou ao Corinthians nessa temporada. Estava no Getafe nas últimas temporadas. Tem passagem pelo River Plate, futebol argentino. Um lateral esquerdo bem interessante. E temos o Piton. Piton é um jogador que não passa confiança para o vascaíno. Um jogador que tem altos e baixos também. Um atleta que, assim como o Paulo Henrique, ele entrega nota 10 e entrega nota 3. Tem esse potencial absurdo de destruir um jogo e acabar com o jogo negativamente. E estamos falando de um jogador que chegou no Brasil nessa temporada, cara. Tem uma temporada bem legal. Não deu certo na Europa, mas pelo River Plate teve um ano de 2021 muito interessante, tendo 12 assistências e 3 gols em uma temporada, em 47 partidas. Ano que o credenciou a ir para o futebol europeu. Nessa temporada, né, o River Plate ele avançou na Libertadores, conseguiu ter um êxito, ter um sucesso bem legal, mas assim, eu tô vendo aqui dados do jogador, tá? É um atleta que não deu certo no Brasil, cara. A gente tá falando de um jogador que tem apenas 5 jogos pelo Corinthians. Nem titular ainda é do Clube Paulista, né? Titular nem é titular. Aliás, pode ser, ele entrou nas 2 finais. Mas é um jogador ainda com 5 jogos, cara, muito pouco tempo. Então assim, eu vou usar talvez um pouco de clubismo, talvez, mas vou usar pelo tempo de futebol brasileiro. O Lucas Piton é um jogador mais acostumado aqui, e por isso eu vou hoje de Lucas Piton. Mas eu acho que o Anguilleri do Corinthians tem mais potencial para jogar mais bola que o Piton. Se adaptando ao futebol brasileiro, talvez dê mais certo. Mas hoje, como estamos falando de um atleta que não tem tempo de jogo aqui no Brasil, não tem nem como eu votar nele. Então, 4-1 para o Vasco da Gama. Vamos lá ao meio-campo agora, né? O Corinthians joga com uma espécie de 3 volantes. O Ranielli, o José Martinez e o André Carrijo. Eu acho que o José Martinez é mais um primeiro volante pelos jogos que eu vi do Corinthians. Ele tem habilidade, mas é muito mordedor. Assim como o Ranielli também, são 2 jogadores bem de imposição. E o Carrijo hoje que atua mais até como esse camisa 10. O Garro não vai jogar na partida de hoje à noite. Então o André Carrijo vai fazer esse papel de 10, de entrelinhas, né? Então eu vou comparar aqui o Ranielli com o Hugo Moura. Cara, Ranielli é um atleta que foi o grande destaque da Série A do Brasileiro com a camisa do Cuiabá em 23, né? Credenciou, inclusive, ele chegar ao Corinthians e ter 57 partidas com a camisa do Corinthians na temporada passada. Caraca, bastante complicada a situação aqui do Ranielli. Ranielli é um baita jogador, né? O Hugo Moura vem tendo uma temporada muito boa também com a camisa do Vasco. É duro falar isso. Mas assim, caraca. Que loucura, hein? Vou tirar um pouquinho do meu clubismo. Eu iria do Hugo Moura porque ele tá fazendo uma temporada muito boa. Mas é muito irregular. No ano passado o Vascaíno não queria ver o Hugo Moura nem pintado de ouro. Diferente do Ranielli, que no Corinthians na última temporada jogou muita bola e manteve, né, a sua regularidade. Então, para essa posição eu vou de Ranielli. Com muita dor no coração, porque eu acho que o Hugo Moura tá merecendo, tá jogando muita bola. Posição de segundo volante, o Vasco hoje teoricamente vai com o Paulinho, mas há a possibilidade dele ser poupado. Mas eu vou com o Paulinho, vou fazer a comparação aqui com o time titular do Vasco nas 2 últimas rodadas. Então entre Paulinho
E o José Martinez, o Paulinho não tá jogando nem uma bola hoje, cara. O Paulinho tá muito mal, muito, muito, muito mal. Uma pena. Acho que o Paulinho no Prime, como se diz, o Paulinho de 2023, antes da lesão de LCA que teve, eu iria com toda certeza com o Paulinho, pela intensidade, um jogador quebrador de linhas, forte, rápido. Mas hoje o Paulinho não tá sendo esse jogador, infelizmente. Não sei se por culpa do Carille, não sei porque ele ainda não voltou bem da lesão. Mas se comparar o Paulinho de hoje com o José Martinez de hoje, né, que é um jogador de grande destaque no Corinthians, na seleção venezuelana, eu vou de José Martinez hoje. O José Martinez, inclusive, seria titular absoluto do nosso Vasco da Gama nessa posição de volante. Então, pô, José Martinez leva, temos a dupla de volantes do Corinthians. À frente desses dois, temos o Carrillo. O Carrillo atuará hoje na posição que é do Garro. Então, o Carrillo compara com o Coutinho. Cara, a gente tá falando de um Carrillo que joga muita bola. Cara, eu sou amarradão no futebol do Carrillo, amarradão. Sei do Carrillo por tudo que ele construiu no Peru. É um ídolo no país. Por tudo que ele fez no Al Hilal, é um baita jogador. Mas a gente tá falando de um Coutinho que tá tendo uma temporada brilhante. O Carrillo ele vai jogando muito bem, mas o Coutinho ele tá sendo uma peça de total influência hoje no Vasco da Gama. Então, mesmo que o Carrillo seja um grande jogador, é difícil botar ele ao lado do Coutinho e escolher o Carrillo. A gente tá falando de um jogador que hoje é o Felipe, que tá tendo a melhor média de gols dentre os meias do futebol brasileiro. O Coutinho hoje tem mais gols que o próprio Garro, que é o titular da posição. Então, assim, me desculpe, a Carrillo, que é um baita jogador, mas hoje, para essa posição de meia armador, eu vou sim de Felipe Coutinho. E aí a trinca de ataque. O Corinthians, ele, na real, ele joga com 4-4-2, tendo Romero como esse 10 e o Depay e o Yuri Alberto jogando como esses dois atacantes. Mas como a gente tá comparando com o Vasco num 4-4-3, eu vou pegar esse meio campo do Vasco teoricamente mais técnico, que eu acho que é o Garré. Então eu vou comparar o Garré com o Romero, que, assim, com todo respeito, pelo que o Garré tá jogando no Vasco, é difícil analisar algo, porque o Garré parece que não chegou ainda. O Garré não teve nenhuma boa atuação com a camisa do Vasco da Gama, nenhuma boa atuação com a camisa do nosso Cruz Maltino. Então, e ao mesmo tempo a gente pega um Romero que não é titular do Corinthians, né, cara? Um Romero que é banco, mas que é um ídolo por lá e que decide jogos. Então eu vou usar de coerência. Eu acho que o Garré é mais jogador que o Romero. Vou até, em breve, na escolha que eu vou fazer daqui a 2 atletas, repetir exatamente essa mesma frase, mas a favor do Vasco. Eu acho que o Garré é mais jogador que o Romero. É melhor, daqui a algum tempo, talvez. Eu vou me arrepender disso. Mas eu hoje ficarei com o Romero, porque é um jogador que está adaptado ao futebol brasileiro, um atleta que é importante para o Corinthians, um atleta que faz gol, assim, um ídolo da torcida dos caras. Então, hoje eu vou de Romero, porque eu ainda não vi o Garré jogar. Eu acho que o Garré é melhor que o Romero, mas hoje eu vou com o meio-campo do Corinthians. E com relação aos dois do ataque, a gente tem Depay e Yuri Alberto. Eu vou comparar o Depay com o Nuno Moreira e o Yuri Alberto com o Verratti. Cara, é difícil falar isso porque o Nuno Moreira tá jogando muita bola, né? A gente tá falando de um jogador titular da seleção holandesa, a gente tá falando de um jogador de Barcelona, a gente tá falando de um jogador de, salvo engano, Manchester United. É outro nível. Memphis Depay, Cara, o Nuno Moreira tá jogando muito, mas Nuno, me desculpe, cara. Eu iria de Depay. O Depay hoje é titular no Vasco da Gama se estivesse por aqui, sem dúvida alguma, cara. É um monstro esse cara. Eu vou de Memphis Depay no lugar do Nuno. E com relação à camisa 9, aí eu repito o que eu disse agora na comparação entre o Romero e o Benjamin Garré, né? O Yuri Alberto é muito mais jogador que o Romero, que o Verratti. O Yuri Alberto é craque. Craque não, forcei. Mas é um baita atleta. O Yuri Alberto tecnicamente é muito bom jogador, cara. Muito, muito, muito bom jogador. O Yuri Alberto é um atleta que, na minha opinião, muita gente pode me criticar, mas tem potencial para disputar um grande campeonato europeu nos próximos anos, para lutar sim por uma vaga na seleção brasileira. É um bom jogador, Yuri Alberto. É um bom jogador, rápido, intenso. É um camisa 9 bem moderno, né? O tal do camisa 9 do futebol moderno. Mas tu tira Empapá, assim, eu tiro o Empapá, eu ganho Empapá e tá o Yuri Alberto e o Verratti na minha frente nesse atual momento, eu escolho o Pablo Verratti. A gente tá falando de
hoje um jogador que tem números absurdos na temporada do futebol brasileiro. A gente tá falando de um atleta como o Verratti, que, meu amigo, o homem é uma máquina de fazer gols, né? Paulo Verratti, ele tem, nessa atual temporada no futebol brasileiro, 10 gols marcados em 14 partidas. 10 gols e 2 assistências em 14 jogos. São 12 participações em gols em 14 jogos. E o Yuri Alberto tem 7 gols em 20. Então os números do Verratti são muito melhores do que o Yuri, mesmo o Yuri, na minha opinião, sendo um melhor jogador. Mas o atacante vive de gols. O Verratti, ele tá dando gol para dar e vender. Então eu vou de Pablo Verratti hoje, mesmo achando o Yuri Alberto melhor jogador que o Verratti. Então com isso, a minha seleção ficou com Léo Jardim no gol, uma dupla de zaga formada por João Vitor e Félix Torres, na lateral direita Paulo Henrique, na lateral esquerda Lucas Piton, a dupla de volante Ranielli e José Martínez. À frente dessa dupla de volantes temos Felipe Coutinho, à frente do Felipe Coutinho temos o Romero e a dupla de ataque sendo Memphis Depay e Pablo Verratti. Então ficou 6 atletas de linha do Vasco, 5 atletas de linha do Corinthians. E na posição de treinador, entre Ramon Dias e Fábio Carille, diante de tudo que o Fábio Carille fez na última quarta-feira contra o Melgar, diante de tudo que o Ramon Dias fez pelo Vasco da Gama em 2023, salvou o Vasco daquela confusão, foi uma peça muito importante, deu um título para o Corinthians agora de Campeonato Paulista, depois de não sei quantos anos, eu não consigo nem sequer voltar no Fábio Carille. Então, entre Ramon Dias e Fábio Carille, eu vou sim de Ramon Ángel Dias. Saudade desse argentino que conquistou o coração do vascaíno. Então, no fim, botando no 12-12, deu empate. 6 para o Vasco e 6 para o Corinthians. Ontem, inclusive, a TNT Esportes fez exatamente essa comparação. E eu trago aí na imagem a vocês essa comparação da TNT Esportes, que foi muito diferente da minha, né? A TNT colocou o Léo Jardim, como eu coloquei. Entretanto, entre Mateuzinho e João Vitor e Paulo Henrique, eles escolheram o Mateuzinho. Entre João Vitor e o Félix Torres, eles compararam errado, né? Eu coloquei o João Vitor, eles preferiram o João Vitor ao Félix Torres, eles preferiram o Gustavo Henrique ao Lemos, mas não tem problema. Entre Anguilera e Piton, eles preferiram o Piton. Entre Ranielli e Hugo Moura, foi de Hugo Moura. Entre Martínez e Paulinho, eles foram de Martínez, concordo. Entre Coutinho e Carrijo, eles foram de Coutinho, é claro. Entre Romero e Nuno Moreira, eles compararam com o Nuno, eles foram de Romero. Entre Depay e Garré, eles foram de Garré. E entre Yuri Alberto e Verratti, eles foram de Verratti, porque eu não concordo nem um pouquinho aqui. E entre Ramon e Carille, eles foram de Ramon Dias. Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi esse comparativo, esse mano a mano de Vasco da Gama e Corinthians. Eu conto muito com você, conto muito aí com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância, né, para o crescimento da divulgação aqui desse mano a mano do canal do Gigante Vasco. Se inscrevam, compartilhem, como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas.